A nossa querida Érica Laiza, especialista em harmonização facial, está hoje aqui no nosso programa para conversar com a gente, tá bom? Sobre um assunto que tem mexido com a mente, não, mas com o rosto de várias mulheres. E a gente sabe que existem alguns riscos e alguns cuidados, alguns procedimentos que muitas vezes são feitos e existe um alerta. Tome cuidado para estes riscos, porque o procedimento não pode ser feito de qualquer jeito e nem todo mundo pode fazer. E às vezes existem técnicas que, às vezes, da noite para o dia, a pessoa já sou expert no assunto. E não é assim, né? Então, hoje a gente trouxe ela para conversar com a gente e é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu, Vanusa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por TV O Dia também. Muito bom. Vamos falar de um assunto que hoje muitas mulheres, né, têm ido para esse procedimento. Mas a gente vê muitas mulheres infelizes logo depois do procedimento. É um cuidado necessário e algo que a gente tem que ter como um alerta. Você não conhece, você ouve falar, você viu em alguém, mas de repente você não busca saber quem foi o profissional ou quantas pessoas passaram por este profissional. Porque eu acredito que cada rosto, cada procedimento vai depender de cada pessoa, de como está o rosto daquela pessoa, como está a saúde daquela pessoa, da pele, do organismo. Muitas vezes a culpa não é nem do procedimento. Às vezes eu acredito que pode ser algo que esteja acontecendo, talvez até com o próprio organismo da pessoa, com a pele da pessoa. E às vezes um profissional pode pagar caro por um cliente assim. Então a gente tem que ver os dois lados, não é isso? É verdade, temos que ver os dois lados. O principal ponto na hora da escolha do profissional, como você falou, verificar a conduta desse profissional, os casos que ele já estabeleceu. E o principal é durante a primeira consulta com esse profissional, já dá para você saber, tá? Se esse profissional ele tiver o cuidado de tirar as medidas da tua face, verificar a condição do teu tecido, fazer o que chamamos de uma boa anamnese, perguntar sobre o seu histórico de saúde, perguntar quais são até seus cuidados diários para poder manter aquilo que vai ser realizado. Medir proporções de face é muito importante para que não passe da medida. Então, assim, dá para poder, durante a consulta, quem está lá, né, o cliente, perceber as nuances de se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo e verificar se aquele profissional está indo para uma boa conduta ou não. Muito bom. Vamos falar do Botox, que é a sensação na vida da maioria das mulheres e homens, né? Não só mulheres, mas homens também têm buscado ultimamente. E aí a gente vem logo pela questão do Botox, né? No geral, de verdade, vamos falar dele. No que serve, no geral, o Botox? Para que as pessoas possam entender. Porque as pessoas falam de Botox e falam de preenchimento como se estivesse falando da mesma coisa. E a gente sabe que não é. Pronto, primeiro ponto. Vamos diferenciar um do outro, tá? A toxina botulínica, que é o Botox, é aplicado nos músculos. Então, tudo que for relacionado a músculo, ou seja, rugas de expressão, situação de hipertrofias musculares, inclusive o Botox ele pode ser utilizado para enxaqueca, cefaleia tensional e bruxismo, tá? Então, tudo que for relacionado para a musculatura é o Botox que vai agir. Quando nós falamos em preenchimento, nós temos que lembrar de uma maçã. É devolver volume para onde está precisando. Então, a profundidade de uma ruga pode ser elevada com preenchimento, uma maçã que não está tão alta pode ser elevada também, pode ser projetado um queixo, um ângulo de mandíbula. Então, assim, a ideia é volume e contração muscular. Essa é a diferença básica entre eles. Sim. Qual é o risco de fazer um procedimento como esse, digamos, o próprio Botox? E principalmente o que a gente mais se preocupou em lhe trazer, esse tal desse Botox pirata. Que Botox é esse? E como a gente pode alertar as pessoas que estão em casa? Pronto. Eu costumo dizer para os meus alunos que muitas vezes quando acontece algo de errado com o Botox, é justamente o operador. Porque a toxina botulínica em si, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais.
E esses todos são passíveis de serem sanados. Tá? Então, o que o profissional tem que ter? Tem que ter um bom conhecimento em anatomia para que seja aplicada a toxina botulínica nos locais corretos. Tá? Agora, quanto ao Isaderm, que é o botox clandestino, é um botox que ele não possui Anvisa no Brasil. Tá? E esse é o grande problema. Nós não sabemos o que tem ali. Por não saber o que tem ali, pode ser colocado qualquer coisa no cliente. Por isso que é mais uma coisa muito importante. O cliente está atento também a valores, porque é aquela história, né? Às vezes o muito barato sai caro. Então desconfie quando você vê aquele botox muito baratinho, tá? Num parcelamento muito longo. Então isso aí realmente é para se desconfiar. Até porque quando você vai fazer um botox, você tem que entender que ele vai ficar ali na sua pele, ele vai ficar ali no seu organismo durante um bom tempo. Não é um prato de comida que você come hoje. Não é um docinho que você experimenta e muito menos uma maquiagem que você usa no seu rosto. Quando você vai lavar, ela sai. E assim, a toxina botulínica em si, o botox, ele tem um poder que a gente chama antigênico. Sim. Então ele produz anticorpos no nosso corpo. Tá? Então, o botox tem que ser respeitado prazos para ser reaplicado, não pode ser aplicado de maneira aleatória, tanto prazos quanto doses. Então, quando você vem uma toxina botulínica dessa, que você não sabe qual é a origem dela, olha aí o que é preocupante. Você vai gerar anticorpos com a substância que você não sabe nem qual é. Nossa, ainda falando do botox, aquelas pessoas que já colocaram 1, 2, 3 vezes, quais são os benefícios para quem dá essa continuidade a um bom botox? Pronto, eu costumo dizer que a toxina botulínica, o botox, ele provoca um descanso na pele, tá? E eu brinco com minhas pacientes. Quando as rugas aparecem, né, é aquela história, água mole, predadura, tanto bate até que fura. Então, tanto você faz a expressão que vai ficar marcado. Então, no momento que você faz a toxina botulínica, você suaviza essa área, impede esse excesso de compressão de músculo nessa região e com isso você dá realmente aquele descanso na pele. É o melhor cosmético que existe, isso não tem dúvida. Interessante que vai passando o tempo e você tem a sensação de que você vai melhorando e que cada vez que você vai aplicando esse botox, parece que as linhas elas vão ficando mais finas, parece que dá também uma certa disciplina até na forma de você olhar, na forma de você realmente mexer o rosto. Não deixa também de ser um disciplinador, né? É verdade. E foi muito bom você pontuar nessa questão, porque existem muitas dúvidas de clientes que chegam assim para mim, doutora, e se eu ficar aplicando esse negócio, será que eu não vou ficar pior com o tempo? Se eu começar tão cedo, por exemplo, como o botox preventivo? Aí eu falo, não, justamente o contrário. Esse músculo ele vai ficando cada vez mais disciplinado. Agora, é lógico, com o passar dos anos, o botox passa a não ser mais suficiente porque a característica da tua pele que modificou. O teu tecido que está envelhecendo mais um pouco e talvez seja necessário você utilizar de outros artifícios para melhorar não só a dinâmica muscular, mas melhorar também a qualidade da pele. Muito bom também, porque a gente tem que entender que tudo é questão de tempo. Você pode estar bem no dia a dia, porém você tem que estar bem com a sua mente. É verdade. A gente sabe que alguns pontos ainda são pontos que mostram que o tempo chegou na tua vida. Porém, você não tem que não aceitar chegar na terceira idade. Mas envelhecer com saúde mental, envelhecer sabendo que você é uma mulher que se cuida, que tem zelado a sua pele, que tem cuidado de você, que quer estar melhor no dia a dia. Mas a gente tem que entender que a idade chega para todo mundo. Você não precisa ter isso como um foco tão necessário ao ponto de você anular coisas boas na tua vida. Olha, o que eu costumo falar, Vanusa, para os meus clientes? Você pode envelhecer bem. Isso. É só uma questão de decisão. Tá? Então, você pode gerenciar o seu processo de envelhecimento para que você envelheça bem, para que você envelheça de bem com o espelho, porque afinal de contas a autoestima, segundo a Organização Mundial de Saúde, faz parte de um quadro geral de bom estado de saúde. Afinal, quando você está com sua autoestima preservada, você também previne ansiedade, depressão, né? Então você se olha com o espelho, você está de bem com a vida. Muito bom. Olha, gente, a gente trouxe então a nossa especialista para falar principalmente sobre o Botox. Primeira vez que eu usei o Botox, eu já estou com 2 vezes que utilizo o Botox. Sim. Nesta região
e em algumas linhas aqui. Por que que eu utilizei? Pensando na minha enxaqueca. Sim. E de fato, eu sou prova viva de que realmente esse procedimento resolve a enxaqueca. Tanto é que quando foi chegando no 6º mês, que eu já senti que as linhas, né, já estavam ali, já chegando, aparecendo, a enxaqueca aconteceu. Tanto é que já passou mais ou menos o tempo e a gente vai percebendo a chegada da enxaqueca. Realmente, para esse procedimento, não só estético, mas de enxaqueca, funciona divinamente bem. Gente, não é brincadeira. Às vezes a gente vê jovens já com a pele extremamente envelhecida, Sim. jovens que gostam de ser ciclistas, gostam muitas vezes de pegar muito sol, gostam de fazer caminhadas longas, corridas, que acabam envelhecendo sua pele. Pessoas que gostam de uma piscina, né? Que são profissionais também de natação. Então, assim, é importante a gente entender que nem tudo, gente, é vaidade. Muito também é principalmente para a saúde. E a autoestima tem que ser realmente trabalhada. Isso que a gente falou no início, doutora, é muito especial. Porque as pessoas têm que parar de julgar tanto e parar para pensar. Existe saúde por trás da estética também. Sim. Né? Você pontuou um aspecto muito importante. A correlação entre idade e botox. Eu costumo dizer que botox não tem idade, tá? Porque eu canso de pegar jovens, tá? 22 anos, 25 anos, já com a dinâmica muscular extremamente forte, tá? Então, esses clientes já começam a vincar a testa, a área dos olhos, muito precocemente. Então, vale a pena investir na toxina botulínica mais precocemente para evitar que isso se torne uma ruga mais profunda no futuro. E você citou vários esportistas. Eu posso acrescentar aqui a turminha do CrossFit, né? Olha aí. Que faz muita força, muita expressão na hora de executar os exercícios, que são bem difíceis. Eu admiro as moças que conseguem fazer aquilo tudo, porque eu não consigo. Mas assim, realmente, quem produz mais execução de força vai se beneficiar ainda mais da utilização da toxina botulínica. Que maravilha. Estou muito feliz de ter trazido você para o programa. Sim. A gente conhece grandes profissionais e você é uma delas. Obrigada. Tá bom? Obrigada que Deus te mesmo. abençoe, te guarde, te proteja. Muito obrigada, eu agradeço E eu o acho que a convite. gente pontuou algo que é muito necessário. A gente falou um pouquinho, fugiu um pouquinho do Botox para falar de preenchimento, mas em outras situações a gente vai se aprofundar mais. Pode E até deixar. nas mudanças também, né, desses procedimentos. Porque tem gente que a gente olha e diz, nossa, mudou demais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente vai estar querendo falar sobre esses assuntos também com você. Pode deixar. Tá bom? Estou à disposição e muito obrigada mais uma vez. Quem quiser te procurar como faz, tem um Instagram, né? Vai aparecer aí na telinha. Pode entrar em contato através do Linktree que tem no nosso Instagram, que é @doutora Erika Laiza, ou então na minha clínica, que é @harmônica odontologia. Muito obrigada, tá? Agradeço. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.